que a América e o Ocidente têm falhado miseravelmente na questão de você mostrar uma narrativa superior para a vida dessas pessoas. Isso significa que não importa qual seja o seu poderio bélico, tecnológico, econômico, assim por diante, as pessoas vão preferir um modelo mais violento, um modelo radical, um modelo de pensamento mais primitivo, bárbaro, assim por diante, por conta de algo que este modelo ofereça para as pessoas. Isso é bastante importante para nós porque é o grande case do mundo de hoje, de como que as pessoas conseguem cair em algo pernicioso a elas próprias. Nós temos no Ocidente, por enquanto pelo menos, alguns modelos narrativos em conflito com a civilização ocidental, que são um pouco mais lights, digamos assim, né? Feminismo, movimento ativismo gay, ativismo negro, assim por diante, que prometem, ao menos, alguma coisa supostamente bonita, né? Afinal, o feminismo, teoricamente, defende as mulheres. O ativismo negro, teoricamente, defende os negros. O ativismo gay, teoricamente, defende os gays. Então, seriam coisas ótimas para nós. O grande problema é o que vem o que vem junto. Ou seja, o que está ali de substrato de fundo, que os grandes promotores dessas ideologias não vão dizer de cara, ou seja, não vão dizer, olha, nós temos aqui uma nova ideologia marxista para vocês, nós temos uma nova forma de fazer uma revolução que exija controle completo, absoluto da opinião pública, que exija uma nova censura a todos aqueles que pensam diferente, assim por diante. Eles não dizem isso, mas isso tá imbuído em cada um destes movimentos ocidentais. Então a gente usa um exemplo extremo, tá? Que é o exemplo do terrorista islâmico, justamente porque é o nosso grande case, ou seja, se você consegue convencer um terrorista a deixar de ser terrorista, talvez nós consigamos dentro de uma civilização ocidental, ou seja, com pessoas que ainda não estão nesse modelo tribal, nesse modelo de pensamento completamente diverso do nosso, fazer alguma coisa ali parecida, um pouco mais light, e conseguir convencer as pessoas. Isso é válido, tá? Para produtores de conteúdo na internet. Eu acho muito importante você entender que você é um produtor de conteúdo mesmo que você não trabalhe com isso. Ou seja, mesmo que seus posts sejam simplesmente, eu faço um post aqui porque eu leio as notícias, eu quero fazer um post mostrando o que eu penso. Você já é um produtor de conteúdo. Isso vale, então, para o produtor de conteúdo privado, individual, assim por diante. Vale para uma empresa, seja grande, pequena, assim por diante. Vale para o marketing como um todo. Vale para jornalistas. Eu tenho visto lamentando muito como as pessoas hoje estão tentando vender notícias, vender uma narrativa sem ter nenhuma técnica, nem de escrita, né? A gente percebe como até o nível gramatical dos textos do nosso lado é completamente sofrível. Isso é uma coisa que as pessoas precisam ter um pingo de consciência. E a primeira recomendação que eu dou é falar assim, cara, convença alguém de algum jeito. Para quem é jornalista, para quem escreve textos, coisas longas, manda alguém que você conheça, sabe? Que entenda de gramática, que escreva muito bem e fala assim, olha, tá aqui meu texto. Me fale quais são os erros, porque as pessoas elas não têm consciência de quais são seus erros. Elas acham que elas dominam bem a língua portuguesa ou qualquer outra língua. Até a hora que alguém que seja da área vai lá e dá uma olhada, entendeu? Então, isso é uma coisa necessária para os nossos jornalistas. Políticos e ativistas, então, nem se fala, quer dizer, eles estão na infantaria desta guerra de narrativas, e a última coisa que eles estudam é justamente estratégia. Bom, a Gitman, eu não sei como é que se pronuncia o nome dela, tá? Vou deixar aqui nas legendas aqui para vocês. Ela tá explicando justamente como que a própria América, tá? Não só a América, né, mas todo esse conglomerado militar que tá fazendo atuações estrangeiras contra o Talibã, contra a Al-Qaeda, contra os grandes focos de resistência ali no Iraque, na Síria, assim por diante, boa parte desses países do Oriente Médio, eles não conseguem vencer uma guerra de narrativas. Isso significa que eles vencem no campo militar com extrema facilidade. Quem já leu o livro do Chris Kyle, o sniper americano, né, que virou filme dirigido pelo Clint Eastwood, no livro do Kyle, que ele escreveu pouquinho antes de morrer, no livro em primeira pessoa, ele escreveu um pouquinho antes de ser assassinado,
ele comenta da primeira invasão que os Estados Unidos fazem em Bagdá. Acho que não é nem em Bagdá ainda, né? Em Fallujah, salvo engano. Acho que foi a primeira intervenção dele, da qual ele faz parte. Ele fala assim, olha, nós chegamos lá, a primeira coisa que você percebe, os caras não tinham a menor chance, quer dizer, chegavam-se as tropas com o armamento lá adequado, dava um tiro, era um soldado deles que caía, dava outro tiro, era outro soldado deles que caíam. Eles não, né, eles vinham, cada um lá com um fuzil na mão, dando tiro pra tudo quanto é lado, não tinham técnica nenhuma pra aquilo, quer dizer, parecia uma coisa meio Rambo mesmo, os caras chegavam agora eu não sei a terminologia correta, né? Você estava com um pelotão ali, qual era o tamanho das tropas deles, e eles dominavam uma cidade. Eles falam assim, a gente tem técnica. A mesma coisa acontece aqui com o BOPE, né? Eu já vi muitas entrevistas e já li inclusive os livros, né? Elite da Tropa, do BOPE. Por que que existe essas discussões no judiciário brasileiro a respeito das operações militares? Não só da polícia, às vezes até do exército brasileiro nas favelas. Porque a favela é um território dominado pelo tráfico, é um território geograficamente alto. Você não precisa ler o Sun Tzu, Arte da Guerra, que ele fala isso claramente, mas assim, uma coisa óbvia, quem está em cima de um território tem uma vantagem absurda sobre quem está embaixo. Ainda é só você brigar numa escada, né? Se você brigar numa escada, você prefere estar no andar de cima ou estar no andar de baixo. É tão simples quanto parece. E mesmo assim, a polícia vindo lá de baixo, com poucas pessoas, né? São poucos, ou o exército, são poucos carros usados, eles conseguem dominar ali os traficantes. Veja qualquer notícia que você pense aí recentemente, inclusive eu sei que se você estiver vendo esse curso daqui a 5, 10 anos, vai continuar acontecendo a mesma coisa. A polícia vai ter um efetivo muito menor e ela vai dominar. Até que o judiciário vai fazer, nossa, meu Deus do céu, vocês estão fazendo alguma coisa aí muito violenta. O que é a coisa violenta? Eles têm um poderio estratégico militar muito grande, mas eles têm um poderio de narrativa. Nós hoje, no Brasil, tá? Pensa ali no caso sobretudo das favelas dominadas pelo tráfico no Rio de Janeiro. Nós temos uma narrativa que faça com que as pessoas que estão ali no meio do caminho, vivendo neste ambiente, eles prefiram ser policiais do que serem traficantes? Nós não temos. Nós estamos perdendo essa batalha de uma maneira brutal. Então eu quero apresentar aqui uma teoria, tá? Mas esse vai ser o nosso único episódio que vai ser muito teórico. Mas é necessário, tá? Tenta ver isso aqui antes de pular para os próximos. Pra gente conseguir, pelo menos, vencer de uma maneira rápida, tá? Todas essas coisas. Então, o que acontece? Desde a antiguidade, que a gente não só voltar para a Grécia Antiga, mas nós vamos voltar para todos os sistemas antigos, todas as mitologias antigas que elas vão formar uma civilização, você tem um sistema mitológico, uma narrativa oral, e essa narrativa ela cresce, ela se enriquece quanto mais ela vai sendo destruída, distendida no tempo, ou seja, a velhinha lá da cidade e tal, ela contou história. De repente, quando o neto vira o velhinho, aí ele conta a história de outro jeito e vai colocando mais riqueza de detalhes. Com tudo isso, este apreço que se tem em sociedades antigas pelos mais velhos, a narrativa oral ela vai se enriquecendo, ela não vai se perdendo, mesmo com as suas contradições. Você consegue perceber isso na literatura grega, até no helenismo tardio, né? A Ilíada e a Odisseia, tudo bem, eles são formas já meio acabadas, apesar de nascerem da oralidade, mas eles têm uma forma razoavelmente acabada. Não tem contradições, ou pelo menos não há contradições muito graves dentro destes textos. Agora, no helenismo tardio, quando você vai pegar ali, sei lá, os Aitia, coisa assim, você vai perceber, né? Ah, esse personagem aqui, numa história ele morre, na outra história ele vira salvador do amigo dele, assim por diante. Tudo isso catalogado em texto. Mas isso foi um enriquecimento. Ninguém nunca vai dizer, olha, esse negócio aqui tá errado porque o livro do lado conta a mesma história com outros personagens. Isso também acontece atualmente com alguns dos heróis da modernidade. Quem gosta de gibi, né, e o pessoal aí que gosta de HQ sabe disso muito bem. Você teve tantas histórias envolvendo Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, essas coisas todas, por anos. O Super-Homem aí tem o quê? Sei lá, 70, 80 anos, não sei.
que precisou criar outras histórias, cada vez com uma versão completamente diferente um do outro. E isso não foi uma perda para o personagem, muito pelo contrário, é um apreço muito grande, porque você vai repaginando para novos contextos. Cada filme, por exemplo, cada ciclo, na verdade, de filmes que vai ter de um super-homem, de um Batman, assim por diante, você repara, você pega mais ou menos um bloco ali com o mesmo ator, né? Vai fazer 3, 4, 5 filmes ali com o mesmo ator, e geralmente você volta ao zero. Você ignora aqueles filmes anteriores como se eles não existissem, e você volta ao zero. Por que se faz isso? Porque você precisa repaginar este personagem para um novo mundo, com uma nova tecnologia, com um novo histórico, assim por diante. Então, Super-Homem ali dos anos 80, ele não tinha celular, ele não tinha vários elementos da tecnologia do mundo de hoje. Os inimigos dele vão sempre parecer os comunistas. Hoje em dia vai ser completamente diferente. Assim por diante. Mesmo nas HQs, então, né, a DC chegou a ter que criar 52 universos paralelos concomitantes. E ela resolveu fazer uma brincadeira até com a própria complexidade dela, né? Tem uma cena no Big Bang Theory, né, que tira sarro disso, que eles chegam uma mãe, né? Chega lá na loja de HQ, salvo engano, é uma mãe, não lembro se é a Penny, se é uma mãe. Fala assim, olha, quero comprar uma história do Flash pro meu filho. Essa daqui é boa? Eu falo assim, bom, se ele já leu isso aqui, já leu aquilo ali, percebe que ele tá em outra... Bom, você entendeu, né? Não dá. Você precisa de uma introdução pra você ler uma historinha que tá na banca de jornal do The Flash maior do que pra você ler o Homero. Então você sempre trabalha com essa ideia de que você tem um arquétipo, digamos assim, né? Usando o termo aqui bem junguiano. Eu acho que assim, o Jung, o momento que ele é mais feliz na sua teoria, é justamente quando ele lida com isso, você tem um arquétipo aqui que ele vai sendo adaptado a situações históricas, situações tecnológicas, inclusive, completamente diferentes. Qual que é o grande foco aqui de você ter que repaginar estes mesmos personagens? Este personagem precisa estar, de certa forma, no mesmo ambiente de imaginação, no mesmo imaginário do seu público leitor. Tá? Este aqui é a primeira lição que eu quero dar para vocês e talvez seja a lição que os políticos atuais, os vendedores de conteúdo na internet, as pessoas que postam, elas menos se preocupam com isso, porque elas se preocupam apenas com a sua própria bolha, com seus próprios amigos. Aquilo no qual eles próprios acreditam, eles não se preocupam com o público deles. Ah, mas eu não tenho público leitor porque eu só falo com os meus amigos, primos, assim por diante. Errado, meu amigo. Se você posta conteúdo é público. Ah, mas minha conta é fechada. Não importa. Não importa. Não sei que você queira realmente fazer desabafo, só que aí eu faço o meu desabafo. O seu desabafo é custoso a nós. Porque hoje em dia você está vendo que todas as leis no mundo, não sei uma coisa no Brasil, no mundo, elas são feitas baseando-se na punição, no controle ideológico das pessoas que estão desabafando na internet. Tudo o que aconteceu recentemente no mundo é baseado no controle da tia do Zap. Então, a agência de fact-checking, o próprio conceito de fake news. O Brasil tem muitas quebras de sigilo, né? Nos Estados Unidos seriam outros meios de você controlar a informação. Marco Civil da Internet. Todas essas novidades tecnológicas, elas são feitas para controlar o que as pessoas dizem. Por quê? Quem controla o meio quer a sua narrativa dominante. Quer o seu sistema de imaginário dominando. Então, o grande foco aqui, a gente poderia pensar que é uma briga pelo coração, muito mais do que pela mente, pelo coração de quem ainda não comprou um desses sistemas de narrativa dominantes no mundo. O cara não sabe se ele é liberal, se ele é socialista, se ele é progressista, se ele é conservador, ele não sabe. Ele tem muitas opções ali. Como essas opções começaram a ficar mais pareadas, ou seja, o conservadorismo não era uma grande força de narrativa no mundo, justamente porque ele se baseava, por exemplo, você vai pensar no comecinho do século XXI, para mim é chocante pensar que isso já tem 20 anos, no comecinho do século XXI. Nós somos os conservadores, o que nós pensamos? Nós pensamos em fazer uma intervenção militar no Afeganistão e no Iraque, porque nós acabamos de sofrer o 11 de setembro, nós queremos dar uma lição no terrorismo islâmico. É uma visão muito militarista, entendeu? Uma visão que ela foi extremamente perniciosa para o conservadorismo por muito tempo. E a visão que as pessoas hoje, no século XXI, têm do conservador
é chocante para o conservador da antiguidade, que você pensa, não, o conservador ele é bélico, o conservador ele faz guerra. Todo conservador da antiguidade vai falar assim, não, o que a gente menos quer é guerra. Geralmente quem faz guerra são justamente os outros, nós queremos evitar guerras assim por diante. Então, como é que tá essa disputa, tá? Pelos corações, muito mais do que pelas mentes, pelos corações, pelos bons sentimentos das pessoas. Nós precisamos ver que tudo o que está sendo feito na internet, toda essa briga de narrativas na internet, ela é feita para controlar unicamente um lado. Isso é muito claro para as pessoas. Só que as pessoas não pensam estrategicamente, falando, nós estamos num mundo em que eu estou produzindo conteúdo dentro de um meio controlado. Este meio possui sistemas de censura, seja externa, interna, pela lei, por termos de uso que a gente nunca sabe quais são. Ninguém sabe de nada disso. Então, como que a gente vai conseguir lidar um pouco com isso? É o que eu quero explicar para vocês. Bom, nos sistemas antigos, tá? Pensando em todas as mitologias passadas, cada civilização ela é definida por uma narrativa própria. Mitos, já falei isso 1 milhão de vezes, é uma palavra que significa um evento que aconteceu nas brumas do tempo, aconteceu há muito tempo. Tanto que há muitas discussões entre antropólogos, linguistas, historiadores, assim por diante, se alguns desses mitos de fato de cada uma dessas sociedades aconteceu de fato. E isso é muito difícil de você conseguir precisar muito bem. Exemplo muito claro. Ilíada e Odisseia. A Guerra de Troia ocorreu mesmo? A Odisseia tem a volta de um dos heróis da Guerra de Troia, né, o Odisseu, para casa, levando ali 10 anos. Será que, de fato, essa volta ocorreu? Tem muitos elementos ali que são tratados, inclusive eu já comentei aqui na própria Formação Senso em Comum, né, nos episódios ali sobre Odisseia. Há muitos elementos ali que o próprio estudo de narrativa demonstra que são comuns a muitas sociedades, né? Por exemplo, o fato dele estar ali em Troia, provavelmente na Turquia, ele estar voltando para Ítaca e demorar 10 anos num espaço ali que, se você pegar hoje um barco, pega um barco lá qualquer, você atravessa esse ambiente aí em questão de 2, 3 horas, é muito comum. A Bíblia também tem isso, né? Ele se perde no deserto indo do Egito para Israel, sendo que hoje você pega um carro e faz o mesmo percurso também ali 2, 3, 4 horas no máximo. Então, por que acontece isso? Isso é um elemento típico de narrativas no qual você vai passar por um ambiente, este ambiente é inóspito, seja um deserto, seja um mar. Às vezes tem muito uma caverna, por exemplo, e você se perde no tempo. É muito comum até em narrativas infantis, né? Isso, né? A pessoa que se perde na caverna vive 1 milhão de aventuras ali e envelhece na hora que ela consegue sair da caverna, passou só um dia no mundo típico. Então é elemento típico. Mas, e a Guerra de Troia? A Guerra de Troia aconteceu mesmo? Isso não é perfeitamente precisável historicamente. Há discussões ocorrendo até hoje por conta disso. Será que ela aconteceu? Será que ela não? Muita gente tende a acreditar que ela aconteceu de fato, mas nós não temos a sua precisão. Então o mito ele está sempre fora da história. Não é que ele está fora do tempo, ele está fora do tempo histórico historicamente precisável. Isso é muito importante, porque se algo é historicamente precisável, é alvo de disputas racionais. Historiadores ficam debatendo hoje, por exemplo, sobre, sei lá, pense em qualquer evento, Revolução de 9 de julho aqui dos paulistas. Vai ter historiador falando, não, foi uma revolta burguesa. Vai ter historiador falando, não, foi uma revolta popular, né? E um dizendo, um foi legítimo ou foi ilegítimo por conta disso. Quer dizer, é uma coisa histórica. Você tá ali no reino da disputa. A mitologia não, a mitologia tá fora. Então Aquiles precisa ser um herói e pronto, não tem discussão. Odisseu também é um herói e pronto. Você não fica falando, mas o Aquiles, eu sou descendente do Aquiles, portanto eu vou puxar a sardinha pro lado dele. Não, tá fora da história, a gente não sabe o que aconteceu. Isto é uma coisa muito importante, porque o sistema de crenças de uma civilização, de um povo, ele é definido por elementos que eles não são precisáveis, eles não são auferíveis, não são tão científicos quanto se pensa, tá? Isto é válido para um manancial enorme de mitologias, cada uma formando a sua própria civilização. A civilização ocidental, nós já falamos aqui na formação várias vezes, ela é tripartite, de certa forma.
É como a maior parte das pessoas vão definir a civilização ocidental, né? Ou seja, a herança mitológica e cultural greco-romana, ou seja, tanto da Grécia, quanto a parte que foi repaginada e as contribuições originais de Roma, o direito romano, ou seja, nossas instituições, inclusive, por exemplo, a própria Igreja Católica, né? Ela tem instituições. Grande crítica, né, do Lutero. A Igreja Católica, boa parte dela é isso. Né? Assim, mas essas instituições, elas têm, por exemplo, os mesmos nomes das instituições pagãs do Império Romano, né? A própria ideia de você falar de um sumo pontifex. Isso é uma ideia que existia já no paganismo romano, né? O cristianismo absorveu isso. Então você tem a estrutura ali romana. O direito civil hoje, para quem é advogado sabe disso aí muito bem, né? Quem é operador de direito sabe disso aí muito bem. O nosso direito civil hoje e o direito romano, não é que eles são parecidos, né? Boa parte deles é praticamente idêntica, até as punições, né? Isso aqui, uso capião, né? Que era uma coisa que existia no direito romano. Uso capião, ela acontece ali em 5, 10, 15, 20 anos. Tá ali da mesma forma, não teve muitas mudanças em mais de 2000 anos. E o cristianismo, tá? Então, hoje, boa parte das pessoas que estão querendo fazer parte dessa guerra de narrativas, eu quero, por exemplo, influenciar as mães a escolherem desenhos melhores para os filhos. Eu quero mostrar para as pessoas que uma certa ideologia que está rolando aí na sociedade, ela é perniciosa, ou coisa do tipo. O que as pessoas fazem? Elas vão lá, postam na rede social, postam na internet, falando, olha, estão punindo os conservadores. Isto aqui vai fazer mal para as nossas crianças, porque vão afastar nossas crianças da Virgem Maria. Olha, isto aqui é um modelo de manipulação, né, de doutrinação completamente esquerdista. As pessoas nunca pararam para pensar que quem está lendo é justamente o cara é justamente o esquerdista. É justamente a pessoa que quer este sistema. Quer dizer, você não fez cócegas. Você passou aí os últimos 10 anos produzindo conteúdo e você não fez cócegas, nem sequer para a pessoa se preocupar com aquilo. E nós precisamos ter sempre um modelo de narrativa, de pequenas narrativas que vão formar um conglomerado, uma tradição oral, agora, né, boa parte dessa tradição oral hoje em dia é escrita, que vão formar uma narrativa que importe para as pessoas. Toda a mitologia, ela sempre envolve uma questão de urgência. Ela tá te mostrando o que é honra, ela tá te mostrando o que é verdadeiro, ela vai estar te mostrando o que é justo, ela vai estar te dando modelos de conduta, modelos de comportamento. Modelos, inclusive, de como você escolhe um casamento, de como você escolhe seus amigos, o resultado das suas palavras, assim por diante. Tudo isso importa para a formação da pessoa. Quando esta pessoa está formada em um sistema de valores oposto ao seu, aí você pode pensar, desde o exemplo extremo, né? O terrorista, o traficante, uma pessoa, sei lá, imagina o cara que ele foi... os pais e os avós deles foram todos militantes do Partido Comunista e o cara cresceu ali numa comunidade do MST. Se você chega lá pra ele e fala assim, olha, estão te doutrinando com propaganda esquerdista comunista, você fez cócegas no sistema de crença dessa pessoa, você conseguiu demonstrar alguma urgência no que você está falando, você conseguiu demonstrar que o que você tem a dizer é preocupante para ela. Não, você não consegue. Nós precisamos justamente de tudo isso. Então, boa parte dos estrategistas militares, e aqui eu tô falando militar no termo mais estrito de todos, né? Sun Tzu, Maquiavel, Clausewitz, talvez eu tô pensando assim nos 3 nomes mais citados, né, da antiguidade, do começo da modernidade e talvez o maior nome, né, o Clausewitz, o Vom Krieg do Clausewitz, que talvez seja o grande estrategista militar, de fato, da modernidade, inclusive o René Girard, né, o grande antropólogo René Girard, ele tem um livro que ele tá falando, olha, a única pessoa que eu vi que conseguiu ter a análise que eu faço, né, sobre o cristianismo, desejo mimético, toda essa terminologia própria que eu consegui dar
para o cristianismo, o único que conseguiu antever um pouco disso foi um general prussiano, o Clausewitz, que tem a ver, né, uma coisa com a outra, né? Mas todos esses caras, Sun Tzu, Maquiavel, Clausewitz, eles estão preocupados com a ideia de que um sistema de narrativa, ele significa que você consegue influenciar estas pessoas. Como que a gente vai conseguir enxergar isso? Minha grande recomendação para vocês, tá? É olhar para o seu entretenimento. O entretenimento, ele consegue demonstrar muito isso. Algumas séries que tiveram destaque recentemente, elas mostram justamente, pelo menos algum personagem, neste conflito entre dois blocos de sistemas narrativos, de crenças completamente diferentes, e pelo menos algum personagem ali em algum momento vai falar assim, cara, olha, eu sou do bloco A e estou flertando com o bloco B. Vai ter alguma história de conversão, vai ter alguma história assim de defect, né, de deserção, exatamente, entre um sistema e outro. Série Vikings, né, fala exatamente disso.